Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A paralisação dos caminhoneiros levou o governo federal a tomar diversas medidas para tentar atender às reivindicações dos grevistas. Entre elas, a redução do preço do diesel, a dispensa do pagamento de pedágio do eixo suspenso de caminhões e a fixação do preço mínimo do frete. No Congresso, prosseguem as discussões em busca de soluções, principalmente depois do envio de medidas provisórias sobre o tema. E para entender melhor as discussões que ocorrem no Parlamento sobre o tema, o Palavra Aberta conversa nesta edição com o deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará. Eu sou Regina Assunção e o programa tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado Edmilson. Obrigado, Regina. Bom, eu queria que o senhor falasse para a gente como é que está a posição do partido, já que, embora as negociações tenham sido feitas, essa crise dos combustíveis, ou seja, de uma política para combustíveis, ainda continua, não é isso? O que nós aprovamos aqui, com a posição crítica do PSOL, foi a ativação de uma bomba relógio, que explodirá numa crise sem precedentes. Porque hoje param os caminhoneiros. O Brasil não tem como não parar, porque atinge a toda a sociedade. As medidas são de uma irresponsabilidade que se expressa, na verdade, como uma atrocidade social. O Congresso Nacional não tem autoridade para trair a soberania popular. Nós somos representantes do povo. O governo federal não tem legitimidade. E aí a crise será esticada. Acontece que um governo ilegítimo não tem nenhuma seriedade quando se trata de debater solução para o problema. E não há solução baseado em isenção fiscal, tirando dinheiro da aposentadoria de camponeses, camponesas, operários, operárias, professores, jornalistas. Eles querem fazer uma reforma da Previdência, alegam que há déficit na Previdência e de forma criminosa resolvem retirar exatamente PIS, COFINS, que são fontes da Seguridade, incluindo a Previdência, a saúde e assistência. Isso é crime. Por isso o PSOL se posicionou criticamente, contrariamente. Não tivemos força, infelizmente, para barrar. Não há solução. O governo agora propõe aos governadores que reduzam o ICMS. Outro crime. O ICMS já é bastante reduzido porque o Brasil hoje tem uma economia baseada em commodities, do petróleo, à soja, ao ferro, ao lingote do alumínio. Então, praticamente tudo que nós exportamos são produtos primários ou semi-elaborados, ou seja, de baixa verticalização produtiva. Sabe o que significa? Que tudo praticamente que nós exportamos é isento do ICMS. A Vale, por exemplo, tem no Pará uma das maiores reservas minerárias de ferro, ouro, alumínio. Tudo que exporta paga zero de ICMS, ou seja, a gente bate no peito dizendo que é um estado exportador, o Brasil é um país grande, cheio de recursos, mas a miséria aumenta. Por quê? Porque as empresas que exportam o minério, que exportam a madeira, a soja, as commodities, não pagam imposto. Então, quem paga? O povo. O trabalhador, a classe média. E os estados já estão com sérias dificuldades. E os estados já estão totalmente arrochados e vem o governo. Então, reduzam também o ICMS. E agora, sabe aquela área aprovada há 2 semanas que reonerava alguns setores? Então, vamos novamente desonerar. Ou seja, aquelas empresas poderosas que fizeram agora um blackout, porque houve legitimidade na luta dos caminhoneiros. Caminhoneiros mesmos que vivem nas estradas, mas nós sabemos que eles representam menos de 1/3. Na verdade, o setor, mais de 2,3 milhões veículos nas estradas,
A grande maioria, quase 2 milhões, pertence a empresas. Um local. Às vezes, pequena empresa, que num período aí mais favorável da economia, conseguiram financiamento no governo Lula até o segundo mandato, né, e conseguiram comprar 3, 4 carros. Mas a grande maioria dos beneficiários não foram os caminhoneiros, que daqui a 2, 3 meses vão ter que parar de novo e vão ter o povo brasileiro como um todo parando, porque eles não conseguiram reduzir o óleo, arrebentam com a possibilidade de equilibrar a previdência social e a seguridade, né? E o aumento dos outros combustíveis continua. Então, por quê? Porque tem uma explicação, Regina, que a grande imprensa não dá. E eu queria te resumir, apesar do tempo ser curto na TV, para dizer o seguinte: os Estados Unidos produz o gás de folhelho, ou xisto, como é conhecido popularmente. Nessa última década, os Estados Unidos produziu energia para seu consumo interno e para garantir o mercado externo. Com isso, com a produção acima do que eles precisam, eles conseguiram baratear o barril do petróleo, que você lembra, há poucos anos atrás se vendia até 130 dólares o barril do petróleo. Como é que os Estados Unidos conseguiram impor redução? Eles dizem, o nosso gás de folhelho, alguns chamam o petróleo de xisto, está a 40, no máximo 55 dólares. Quem é que vai comprar um barril de petróleo, do óleo bruto, a 100, 120, se pode usar o folhelho que tem o mesmo resultado? O que fez, então, a economia mundial toda se ateve aos preços do xisto norte-americano? Tinha um objetivo geopolítico, um objetivo estratégico de destruir economias do Oriente Médio, inclusive países aliados, como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, mas que são governos títeres, são ditaduras, né, reinados impostos, mas aqueles países como o Irã, por exemplo, o Iraque, a Rússia, Brasil, Venezuela, Bolívia, Equador, vítimas desse dumping, assim que se chama em economia. Eles rebaixaram artificialmente o preço, de modo real, aliás, né? Para impor que as economias petrolíferas, como o Brasil e particularmente a Venezuela, se arrebentassem. O que ocorre agora? Os Estados Unidos não está conseguindo mais atender a demanda, porque até o agronegócio ficou em oposição ao folhelho. Que o folhelho, a fractação das rochas, exige o uso de muita água em velocidade, em pressão muito forte para romper as rochas. E isso leva mais ou menos 600 substâncias químicas. 20% da água tirada, que é uma monstruosidade, um volume enorme, mas só 20% é tirada. Isso polui a natureza e arrebenta com a produção. Então, até o agronegócio norte-americano começou a ser contra. Eles tiveram que reduzir a produção, não conseguem mais entregar. Sabe o que ocorre? Acabou, todos os analistas sérios defendem hoje essa tese. Acabou o período de quase uma década de preços baixos do barril do petróleo. Então, hoje, se você entrar nas bolsas, você vai ver o seguinte: commodity se faz contrato para vários anos seguida, para volumes grandes de mercadoria, né? Então, se você pega o óleo Brent, o petróleo Brent, que é o óleo bruto, por exemplo, para 2024, daqui a 6 anos, os contratos já estão acima de 100 dólares do barril. Hoje, você vai ver que o petróleo está em torno de 80. Na verdade, os contratos para julho, em grandes quantidades, milhões e milhões de barris, está em torno de 75 dólares, mas tem variação diária. Aí o que o governo quer? Manter o preço do combustível atrelado à variação do dólar e do barril do petróleo. Nós não temos nenhum controle sobre esse processo especulativo mundial. E a Petrobras é uma empresa de companhia mista, não é sim. isso? Então, aí sim, eles argumentam o seguinte: Regina, se você quiser, sabe quanto está? R$20, alcançou R$20 uma ação da Petrobras. Então, qualquer um de nós aqui, funcionários da Câmara, deputados, até um professor de ensino fundamental, alguém que sirva o cafezinho aqui na Câmara, com todo respeito a essa função tão brilhante, pode comprar algumas ações da Petrobras. Mas se você resolve comprar ação, quem serve o cafezinho, ou nós que não somos financistas, não temos muita noção. Mas os grandes investidores, os que compram milhões de ações,
Não são bobos. Eles sabem que capitalismo é também risco, mas não, eles só querem ganhar. Aí vem o parente que comete um crime contra o país, em qualquer país sério, o Pedro Parentes, que já deu um prejuízo de 5 bilhões junto com a Maria Silvia, que assumiu o BNDES e depois recentemente foi exonerada. Eles são réus num processo contra a Petrobras. Eles tiraram do patrimônio da Petrobras 5 bilhões e recebeu de prêmio a renomeação como presidente. Ele comete um crime durante o governo Fernando Henrique e ganha de prêmio depois que o Temer, após o golpe e o impeachment, assume o prêmio à presidência da Petrobras. Aí ele diz o quê? É economia mista. Então, muitas das ações da Petrobras, na verdade, a maioria, pertence a investidores privados. É verdade. Hoje, cerca de 53% de quem tem ações da Petrobras são norte-americanos. Mas quase 70% das ações da Petrobras estão nas mãos privadas. Então, se você pega assim, grandes empresas como a Google, que não tem nada a ver com petróleo, né? Mas ela tem ações da Petrobras. Os bancos, inclusive o JP Morgan, que pegou 2 bilhões e tantos milhões de reais em um ano, que tem como dono José Berenguer, que é sócio do Pedro Parentes. Eles todos são donos de ações da Petrobras e, ao mesmo tempo, negociam, extorquindo, na verdade, o erário público, né? Então, é realmente uma estrutura criminosa montada. Qual é a solução? Demissão de Pedro Parentes? Trocando 6 por meia dúzia, não dá em nada. Não existe, então, uma política, então, ou realmente... muda essa política de preços, Regina, ou não tem solução. Eles vão acabar com a economia do país. Vão fazer o quê? Se já não tem no Distrito Federal. Eu me lembro, no período do Cristóvão, eu sou amigo da Maninha, deputada Maninha, foi secretária médica, secretária de saúde. Que lindo! Não sei quantas centenas de equipes do Família Saudável, os hospitais funcionando, nota máxima, redução da mortalidade infantil. Cadê isso? A capital federal, hoje, todos os dias, a imprensa é obrigada a retratar situações das pessoas morrendo sem remédio, sem assistência. E agora, o governo federal quer fazer normas para favorecer as grandes empresas e arrebentar com a economia dos estados. Realmente o pessoal não tem como conivir com esse crime, então a Petrobras tem que mudar de rumo. Ela é uma estatal e tem que funcionar como estatal, tem que funcionar como empresa. Empresa corre risco. Agora, o que não dá é para submeter a empresa estatal à lógica dos especuladores, só porque eles têm ações da Petrobras. Se tem ações, faturam quando cresce a Petrobras, perdem um pouco quando as ações caem. No entanto, eles têm que correr risco. O que eles não podem impor, por conta de serem donos de ações, a destruição da dignidade do povo brasileiro. Porque não é só caminhoneiro, é o professor, é o motorista de ônibus, todo mundo, é quem anda a pé, está pagando pelo aumento do combustível. E mais, se você me permite, 98% dos derivados, isso pode ser produzido no Brasil. O Pedro Parentes e esse governo é tão criminoso que reduziu a produção de derivados para favorecer as empresas estrangeiras. Hoje, a Petrobras produz apenas 68, 30 pontos percentuais a menos. Nós podíamos produzir quase 100% dos derivados. Sabe o que faz? Então, nós estamos comprando, mesmo que o dono da padaria comprar pão no vizinho e deixar de produzir o pão. É uma coisa assustadora, certo, mas deputado, isso está acontecendo, isso está acontecendo, infelizmente, é uma forma oficial, criminosa, de destruir a soberania do país. Deputado, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no programa. Numa outra oportunidade, a gente volta a conversar sobre o tema. Poxa, obrigado. Eu conversei sobre a greve dos caminhoneiros e a crise dos combustíveis com o deputado Edmilson Rodrigues, que é do PSOL do Pará. Assista esta e outras edições em nosso site, câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.